Pessoal, as nossas perspectivas referente ao processo da nossa saúde sexual e afetiva, ela passa pela compreensão, inclusive dos aspectos evolutivos em que essa gleba implica. Porque nós aqui na Terra estamos num estágio evolutivo onde ainda existe uma ganga grosseira que vai inclusive se expressar pela necessidade da polarização sexual e que inclusive a união de um gameta masculino com feminino para que haja uma gestação e posteriormente o nascimento de um novo ser, mas que, se nós considerarmos em orbes mais evoluídos, não é necessário mais o atrito celular entre o pai e a mãe, porque a própria vibração de amor entre um e outro já leva ao plasmamento de um novo ser, mostrando aí como existe uma viagem longa que nós somos chamados a fazer, considerando que estamos rumando para a angelitude. E nesse sentido que a união sexual entre a maioria das mulheres e homens terráqueos se aproxima demasiadamente das manifestações desse teor de natureza entre os irracionais. Consuelo vai dizer para nós, André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele vai dizer que no capítulo das relações dessa espécie, desse teor, há muita indiferença sistemática às leis divinas, inconsciência criminosa. Daí que é um domínio de semibrutos, onde inteligências muito admiráveis preferem demorar em correntes evolutivas baixas, que vai trazer um pouco aí do nosso estágio ainda grosseiro, terra-terra. E ele vai então trazer que o amor nesses planos mais baixos é como um ouro perdido, em quantidade vasta de ganga, exigindo esforço largo e experiências laboriosas para revelar seus entendidos. Que vai dizer aí, gente, desse labor vivencial e desse esforço importante para que nós possamos levar isso a uma compreensão racional e elevativa. Nesse sentido que, quando o indivíduo ele de fato se encaminha aos montes de elevação, a sexual união é muito diferente. Por isso, gente, que vai dizer um pouco de situações nessa área que inclusive são aí as viciações com maiores destruições para nós. Inclusive quando a gente considera os aspectos de loucura, suicídio, pânico, ansiedades, que trazem um pouco como é complexo para nós a experiência enquanto aí termos uma afetividade e sexualidade sadia. Por isso que quando a gente fala num relacionamento de superior natureza, a comunhão sexual ela vai acontecer sob um amoroso influxo, puro, delicado, dos envolvidos. Então, a gente vai ter aqui que o sexo biológico ele deixa de ser um agente aí para essa reprodução.
mas um areal avançado de permuta de energia eletromagnética e psíquica. Uma união de qualidades, sustentado pelo afeto, simpatia, revigorante dos perispíritos, alimenta coração e mente. Então a gente vai ter de um lado os processos mais primitivos, onde vão entrar em jogo centros coronário cerebral, que estimula o centro genésico, convocando o equipamento neuroendócrino a respostas intercambiais na sexualidade em nível biológico, onde a gente vai ter o sensorial prazer buscado apenas, mas, diferentemente, vai ocorrer nas relações em que o amor começa a prevalecer. Então, a gente vai ter aí a atividade do centro cardíaco, que vai unir perispíritos e propiciar vitais compensações amplas no magnetismo animal e psíquicas via magnetismo espiritual. Nesse sentido, gente, que mesmo quando a gente chega nesse patamar, um estágio superior vai esperar por nós, que tem a ver aí com deixar de ser importante a união orgânica sexual. Nesse sentido que a pena de André Luiz vai dizer que os humanos terráqueos, cuja alma se liberta dos cativeiros da forma física, porque realmente desatrela da forma para entrar à essência, então nós não estamos ligados à imagem e aquilo que diz respeito à matéria na Terra, mas olhamos para o espírito e para suas construções. Isso vai nos escapar gradativamente do absoluto império das carnais sensações. Então, a união orgânica sexual deixa de ser uma imposição, porque então esses indivíduos, eles vão trocar valores divinos da alma, reciprocamente se alimentando através de permutas magnéticas, valiosas para os setores da infinita criação, gerando espirituais realizações para a gloriosa eternidade, sem qualquer exigência de celulares atritos, encontros. Então, a reconfortadora e sublime união não se acha circunscrita à emotividade de alguns instantes, mas constitui uma integração, uma harmonização de alma a alma, através de toda uma vida, no campo da superior espiritualidade. Então, basta uma palavra, um gesto simples de carinho, um olhar compreensivo, para que receba o magnetismo criador do amado coração, impregnando-se de estímulo e força para as mais difíceis edificações que aguardam por todos nós. Porque quando nós consideramos a trajetória que nos espera, ela é árdua. E sendo assim, quanto mais eu consigo usar as minhas energias para esses tentames elevados, mais eu vou ter esses areais a meu dispor. E é curioso, gente, porque à medida que nós vamos construindo esse patamar moral, a gente vai realmente deixando de necessitar de compensações materiais na nossa trajetória, porque a gente vai se utilizando. Então, chegado aqui, uma experiência simples é o suficiente para nos refazer as energias, para nos trazer felicidade, paz, porque então está nas sutilezas da nossa rotina, a essência, o que importa. Porque o espírito que se eleva, ele eleva o que toca. Então, ele não exige uma elevação em torno de si, mas ele eleva, na sua quintessência moral, aquilo do qual se aproxima e toca. Nesse sentido que temos aí
desativamento e apagação de centro tanto genésico que gástrico de espíritos elevados e desenvolvimento significativo funcional dos superiores centros. Então, nós temos aí essa dispensação do contato sexual e basta essa amorosa vontade dos pais, nessa comunhão profunda afetiva e mental, para organizar a estrutura nova que vai servir ao reencarnante, mas ao que se presume com uma densidade diferente do corpo físico, qual nós temos aqui. Porque existem orbes que vai ter uma quintessenciação tal que se confunde o estado encarnado e desencarnado. E nesse sentido, que até mesmo quando a gente fala, por exemplo, da homeopatia, ela quanto mais dinamizada, mais quintessenciado. E por isso a ação energética da homeopatia acontece no perispírito. Nesse sentido que quanto mais o indivíduo logra eterizar, mais ele vai sutilizando seus processos. Por isso, gente, que nós temos aí a questão da caridade sendo proveitosa altamente para o nosso psicossomático equilíbrio. Então, em vez de eu canalizar essa energia preciosa, que é a energia genésica, sexual, para o ato sexual, com apoio no genésico centro, em regime de permuta vital magnética, eu, em programa de disciplina sexual, me entrego ao trabalho de ajuda ao próximo. E com isso eu colho as vibrações de gratidão dos beneficiados, que é poderosa, tremenda, porque essa vibração, ela acaba que traz para nós auxílios que nós não sabíamos que precisávamos. Que, inclusive, vai nos robustecer para a continuidade da nossa luta. E nesse sentido que teremos aí os energéticos contingentes a nós outorgados pelos superiores espíritos nesse areal, que vai nos revitalizar de forma muito mais substancial do que aconteceria no ato sexual, e também nos sensibiliza perispiritualmente rumo a novas e superiores sensações e percepções, porque a gente vai então eterizando, elevando. Então, esse tipo de espiritual comunhão dispensa o emprego físico de parte da nossa psíquica vitalidade, sob a moldura da sexualidade. Então, eu posso e estou livre para me abrir por inteiro aos outros. E nós temos aí a literatura de todos os evos, trazendo nobres, cultores da mente, místicos e do sentimento, que se nutrem apenas do bem que realizam. Porque então já não haverá outra busca. O indivíduo, nessa sutilização, ele contenta com aquilo que de bom ele possa realizar, porque é a sua meta. Daí que nem é uma atender a uma carência minha, a um sonho pelo sonho, mas é porque é o meu foco, é o meu desejo central, é o meu objetivo. Então, se eu me percebo nessa labora, isso vai significar uma felicidade. Por isso é inabalável, porque é uma conquista inarredável da alma. Nesse sentido, que o comportamento amoroso e equilibrado, próprio da alma sensível e experimentada, não caracteriza o modo de ser da maioria mole humana, imersa ainda no caldeirão das desequilibradas emoções e dos sensoriais prazeres. Porque nós temos aí, gente, uma mole terráquea que diz ainda a rodo de processos, inclusive obsessivos e viciosos na área das nossas energias genésicas.
Então a gente tem as torturas advindas de abusos no âmbito da sexualidade mormente, onde a emocional invigilância leva à agressão, perigosamente compromete o equilíbrio psicossômico e sustenta a teia negra de obsessões, que é esse crepe sombrio, colante, que nos algema. Então, acaba que nós temos aí ainda esse estado de comércio inferior. Inclusive, quando a gente fala das indústrias de morte que há no mundo e de viciações, onde muitos lucram financeiramente à custa das viciações sexuais de outros, inclusive estimulando essas viciações, pondo lenha nessa fogueira. Por isso que, entre todos os vícios dos terráqueos, a que ocasiona os desequilíbrios mais profundos e vastos na organização do espiritual corpo é a viciação sexual. E por isso, gente, diz de uma vigilância que nós precisamos acontecer. Porque a nossa trajetória, ela é vigiada pelos espíritos inferiores, que se encontrarem qualquer brecha para poder nos arrolar para uma dada situação, irão fazer o que bem entendem de nós e nos esmagar. Porque quando a gente cai sob as teias viciosas das sombras, isso é perverso. E acaba que vai realizando em nós viciações graves, que nós não lograremos sair disso senão por um esforço ingente, estoico, onde eu, a golpe de violência para vencer a mim mesmo, enquanto a vitória sobre a minha sombra, vou abrindo caminho nesse deserto. Por isso que no nosso aprendizado doloroso e longo na sexualidade, o espírito desprevenido, ao percorrer esse caminho sensacional, enquanto da sensação material, ele usa o seu livre-arbítrio para estranhamente dispor de suas sexuais forças. Desde os rituais marcados pela torpeza, os abusos ligados aos desvios sexuais, até criminosas violências e indignidades, alimentadas pelo sensualismo, pelo egoísmo e pelas emoções em desalinho, em descontrole, desarmonizando o nosso psíquico, desestruturando o funcionamento do nosso perispírito, com comprometimento grave dos vitais centros. Isso só será reparável por experiências doridas, impostas pelo kármico processo. Sempre certo, inadiável e infalível. Enquanto aí algo que mesmo que gaste uma encarnação para me encontrar, mas me encontrará quando soar o instante. Nesse sentido que as letras claras e firmes de André Luiz tocam nessa questão, aclarando que esses sexuais abusos são responsáveis por tormentos largos nas infernais regiões, também por monstruosidades e moléstias que ensombram a vida dos terráqueos, porquanto os delinquentes do sexo que operaram infanticídio, homicídio, suicídio, loucura, esmagamento do outro, falência, volve a carne. Sob o impacto das desequilibrantes vibrações que houvera colocado em ação contra si mesmo. E poderá vir a ser a vítima de congênita mutilação, paralisia, alienação mental, em estado de obsessão, câncer infantil, nervosa enfermidade de variada espécie, inabordável processo patogênico e todo um cortejo maléfico, decorrente do perispirítico trauma,
que provoca desajustes nos sutis tecidos da alma, exigindo complicados e longos serviços de reparação, que vai se exteriorizar com angústias, inquietações, provações, doença, idiotia, desventura, miséria e sofrimento. Porque são aí traumas e estrambelhos que nós teremos impingido, e em sendo assim, que se a gente pega o significado dessa palavra, é uma ferida provocada. E nesse sentido que isso vai significar uma experiência que vai levar a sofrimento e que vai pedir o reajuste. E muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, dessas alterações orgânicas, isso funciona como mata-borrão das imperfeições do espírito, que ao ter aquela idiotia ou aquela paralisia, vai então escoando as imperfeições do espírito e, ao mesmo tempo, funciona à guisa de uma experiência expiatória, provacional, em que o indivíduo ele também vai sendo preparado para receber, no porvir, as resultantes da reparação e do seu reajustamento perante a sua consciência e perante a lei de causa e efeito que ele tenha conseguido fazer. Ou não, porque então poderá significar novas experiências dolorosas em níveis mais baixos. Por isso que isso vai significar para nós tanto os aspectos da pompa terminológica de psicanalíticas escolas modernas, ao se permitirem conjecturas arrojadas em torno das mentais flagelações, temos aí que o Cristo trouxe para nós que aquele que comete o mal se escraviza esse mal. Então, a primeira pessoa que é afetada negativamente por algo ruim que eu venha a pensar, falar, sentir, fazer, sou eu mesma. E nesse sentido que para sanar esse mal, ao qual eu escravizei meu coração, eu vou precisar sofrer a purgação, que o extirpe. Nesse sentido que, quando Jesus ele vem trazer para nós a vivência dos metais amorosos, da doação, da renúncia, é porque ele sabia que é o único caminho para a gente se libertar das sombras que nós temos cultivado por milênios dentro de nós e do qual ainda não logramos nos desembaraçar. Inclusive, quando a gente considera que a psicosfera da Terra, ela é insalubre, ela é energeticamente ainda baixa. Por isso que nós temos voando para todo lado dardos de ciúme, de ódio, de vingança, de inveja, de competição, que inclusive as nossas taxas dizem sobre isso, porque aquele que não se adapta a um padrão imposto pelo mundo, fica excluído. Porque quando a gente fala em competição, não é a questão de competir contra mim mesma, que é a única que eu preciso vencer, porque vencer o outro é fácil. Imperioso é eu vencer a mim mesma, a minha sombra. Daí, quando a gente fala essa questão da competição com alguém, isso é algo cego, surdo e mudo, em que o indivíduo se obstina a passar na frente de outro a que preço for. Como uma senhora que comentava da dificuldade que ela está tendo para arrumar um emprego. Ela tem um problema de deficiência visual e ela bate na porta de supermercado, deixa ali o currículo
eles acabam entrevistando ela, passam uns dias e fala que o perfil dela não se adequa àquela empresa. E ela diz que já teve várias portas fechadas para ela. Porque por ela ter essa alteração deficiênica, ela é preconceituada e excluída. Então, isso diz de uma situação em que nós ainda nos demoramos enquanto sociedade, porque muitos ficam sem o básico, porque alguns tomam os recursos para si. Até mesmo quando a gente considera, por exemplo, a questão de distribuição de renda, porque se a gente pegar a situação do Brasil, é um país riquíssimo em produção de alimentos, até porque a gente tem um clima favorável, uma localização na terra pela incidência de raio solar, de chuva, de vento, de movimentação de rios e de mares nas nossas costeiras, que nos favorecem. Então, nós temos uma produção abundante de itens alimentícios e que, inclusive, nos coloca aí como campeões do agro. Mas, infelizmente, o populacho do Brasil, em sua maioria, fica sem itens básicos para sua alimentação adequada. Em que o indivíduo ele escolhe entre pagar um aluguel e comprar um arroz, entre pagar uma luz e comprar uma dipirona. E nesse sentido que isso vai dizer de uma organização que acontece materialista, porque é essa a ideia que está por trás. Até mesmo quando a gente considera, por exemplo, a questão das habitações, em que cresceu o número de habitações insalubres no Brasil, pessoas vivendo em barracos que são perigosos, inadequados para humanos habitarem, seja considerando uma entrega de água, a segurança do local, a questão da proteção de telha, a distribuição de cômodos internos para a quantidade de pessoas que ali habitam, porque acaba que nesses locais, o indivíduo, para ter como deitar no chão e dormir, ele vai para o banheiro para dormir ali, ou ele vai para a cozinha, ele vai para locais que não são adequados para o indivíduo deitar e dormir, porque não tem espaço. Então, nós temos muitas pessoas vivendo nessa situação, correndo risco nos lugares onde moram, de desabamento, e até mesmo a questão de infestação por insetos, porque quando é assim não existe um atendimento adequado de esgoto, que fica a céu aberto, isso atrai insetos, atrai doença, contamina a água que esses populachos tomam. Então cria toda uma circuitaria insalubre que vai impactar esses ambientes e essas pessoas de forma importante. E é uma realidade nossa, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. E as instituições humanitárias nos falam desses números, de tantos populachos orbe afora, que não tem uma água adequada, que não tem uma pedra para encostar a cabeça, não tem um pão, uma injeção. E isso vai dizer, gente, de serviços que são básicos para nós, até mesmo quando a gente fala das prevenções, que entra vacina, que poderia auxiliar aquele populacho a não vir a contrair determinada doença, mas a vacina não chega para aquele local. Onde as instituições humanitárias correm contra o tempo para poder atender as verdadeiras multidões ao léu, à míngua. E nesse sentido que vai dizer de algo que começa por mim. Porque se eu for ficar esperando o colega, o vizinho, o governo, vai ficar sem fazer. É eu que, com as minhas parcas possibilidades, enquanto empréstimos que eu recebo, mas que se eu colocar a serviço da gleba comum, Jesus multiplica, porque a obra, na verdade, é dele.
Acaba que eu pegando o meu óbolo e colocando isso à disposição, vai significar uma arrancada, enquanto tantos quantos poderão se beneficiar daquele auxílio. Inclusive, gente, traz para nós essa urgência, porque nós, quando consideramos a lei de cooperação que vige, ela é soberana, porque ela foi traga por Jesus, que é o nosso governador planetário, que colocou para nós um único caminho, o da caridade. Daí que foi o mestre que descerrou sobre nós a ruela única, que é do fazer ao outro como ele fez conosco, amar o outro como ele nos ama. E isso vai dizer de condutas concretas que a gente vai assumindo. Porque então a gente vai tirando o olhar de nós mesmos e fazendo uma focação na necessidade, fora de mim, onde eu então vou atender. E é curioso, gente, porque quando a gente fala desse areal, aqueles que menos possuem, quando eles são abordados para ajudar quem precisa, eles acabam sendo aqueles que vêm na frente oferecendo uma dada ajuda, porque eles sabem a luta que é passar a necessidade do básico. Quando a gente chega, por exemplo, na questão das necessidades morais, elas são ainda mais ingentes. Porque um indivíduo, ele que vive uma situação de miséria, de privações importantes e que consiga superar, naturalmente que ele está fermentando metais de resistência que o acompanharão. Mas ele pode vir a sucumbir diante de uma ingratidão, diante de uma decepção, de uma traição, de uma queda, de um desatrelo psíquico, hormonal. E, inclusive, diante do desamor. Por isso que quando a gente fala os aspectos da nossa espiritualidade, elas vão nos dando esses ferramentais para que nós permaneçamos de pé moralmente. Por isso que quando a gente percebe que vai ser devolvido para nós as consequências do que a gente faz, enquanto lesa fraternidade, lesa espírito, o sofrimento resultante vale como fator importante de reajuste, de aprendizagem, em direção ao impulso evolutivo novo, porque acaba que eu vou precisar construir impulsos melhores. Porque chega um ponto que isso vai se tornando parte do nosso normal, enquanto a caridade. E isso vai dizer de sentimentos elevados, impulsos nobres, que vão se tornando parte do nosso comportamento normal. É o que a gente percebe no anjo. Aquele que alcançou esse patamar evolutivo, ele não precisa ficar vigiando e orando para vencer a sua própria sombra, porque faz parte do normal dele, da sua essência, amar, sem solução de continuidade. Então ele já não está mais sob essa situação que nós estamos, de luta com a nossa sombra para vencer ela, nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso sensualismo.
E ele está numa situação fora do espaço e do tempo, como nós entendemos aqui, e com uma velocidade do seu pensamento, que então são raios ultra super curtos, em que tem aí uma penetrância, uma frequência, uma velocidade inabordáveis para nós. Por isso que o processo degenerativo, o erro negativo, vai desenvolver mecanismo de defesa e de impulso no contrário sentido, evolutivo. Então, da distonia vai ficar a vivência, a experiência, a fim de criar a defesa, para sedimentar posições novas e mais expressivas no comum bem. Por isso que quanto mais a gente consegue avançar no nosso trabalho nobre, mais frutos nesse sentido. Como nós conversávamos hoje, que uma adolescente, ela dizia do interesse dela em fazer um curso numa determinada área, mas ela havia escolhido essa área com alguma ênfase na evidência que isso traz, inclusive a área é medicina, e inclusive a questão de status, do próprio ganho financeiro, que supõe-se que essa área vai dar. E nós conversávamos da importância do indivíduo escolher a profissão que ele vai atuar baseado no talento que ele tem, que é o seu diferencial. Daí nós partilhávamos a urgência que é o indivíduo ele fazer uma escolha de um dado curso para vir a ser o seu ganha-pão, com base no conhecimento daquilo que ele traz de habilidade diferenciada, porque ali está íncito o seu propósito de vida. Porque acaba, gente, que a programação que é feita para a nossa reencarnação no astral, ela leva em consideração nos situar numa atividade nobre, onde nós possamos colocar o talento diferenciado que a gente tem a benefício do coletivo. E, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente vai vencendo a nossa mazela moral. Então, se a minha mazela moral está ligada à indolência, preguiça, aquela atividade que eu estou realizando na leira do bem, que eu coloco o meu talento em movimento do bem comum, isso vai me ajudando a vencer a minha indolência, a minha preguiça, a minha omissão. E nós sabemos que quando a gente fala, por exemplo, de egoísmo e orgulho, sensualismo, isso são as nossas chagas morais. Então, a gente tem alguma mazela que é mais específica da situação de cada qual, além dessas mazelas gerais que a gente tem que vencê-las também. E que o trabalho na leira bonosa nos auxilia também. Porque à medida que eu estou atuando numa área doativamente, de maneira voluntária, em que eu estou colocando o meu talento a serviço do outro, isso vai me ajudando a me fortalecer e, ao mesmo tempo, eu vou vencendo as minhas mazelas morais, as minhas sombras, sejam elas quais forem. Por isso que é um cuidado que a gente tem que ter, porque atualmente o materialismo dita para os nossos jovens e adolescentes que eles devem escolher uma dada área de ação pelo dinheiro que ele vai ganhar, pelo status que ele vai ter, pelo nome que ele possa construir naquela profissão. Isso tudo é movimento de distração, é perda de tempo. Inclusive, quando a gente fala a questão de começarmos a querer preparar um futuro de seguranças materiais para nós, que também são movimentos distratórios. Porque quando eu quero preparar uma velhice em que eu tenha proteções humanas, materiais, de um dinheiro numa conta, de uma casa ultra confortável, de um automóvel
novo, de um plano de saúde sofisticado, acaba que eu estou focando na matéria pela matéria. E a gente vai se frustrar. A única maneira da gente conseguir encontrar o nosso propósito de vida e nos fortalecermos a vitória contra nós mesmos, ao mesmo tempo que a gente burila os nossos dons, é nos espiritualizando, é focando nos aspectos espirituais. Por isso que a gente vai aproveitando melhor o tempo. Porque quanto mais eu me espiritualizo e quintessencio e eterizo, menos eu estou ligada ao que é da matéria. Nesse sentido, eu aproveito melhor o tempo, porque eu vou me prevenindo dos movimentos de distração. Então, isso vai me auxiliando nesse areal. Por isso que, quando a gente considera o reto exercício da sexualidade e da afetividade em sua significação ampla, comparece como lição das mais difíceis a gente aprender e viver, mas é também da mais valiosa, porque tem a ver com substratos do ser, que nos impulsiona na ascensional jornada. Porque acaba que isso vai criar um cimento, um substrato, que é o que vai ser o nosso estilingue para o voo sublime, para esse surto elevacional. E nesse sentido que nós temos aí essa sexoenergia envolvendo o impositivo de responsabilidade e discernimento na sua aplicação. Por isso que deve estar controlada por morais valores, que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de físicas formas, asseguradoras da família, ou na criação de beneméritas obras, de sensibilidade, de cultura, para reproduzir, estender experiência, progresso, beleza e amor no burilamento e evolução da vida planetária. Por isso, gente, que acaba sendo esse um processo que nós somos chamados a buscar, visto que é uma experiência valiosa e essencial para a nossa espiritualização. Inclusive porque nós estamos trazendo aqui a questão da ação que a espiritualização ela vai tendo na nossa psíquica, nos nossos pensamentos, na nossa conduta mental. Porque nós somos resultado daquilo que nós cultivamos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, que acabam que vão dizer daquilo onde me demoro. Nesse sentido que quando Jesus traz para nós em São Lucas, em que um outro houvera dito para ele: Senhor, eu vou te seguir, mas antes permite-me dispor do que eu tenho na minha casa. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que tem a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus, o reino celeste. Então, eu estou ali com a mão na charrua, com o arado, e eu, ao invés de seguir rumo a essa plenitude, eu fico olhando para trás e querendo voltar para o que é material. Então, acaba que o despertamento espiritual nos chama para subir, para elevar. Se eu volto à condição da materialidade, isso vai significar uma inaptidão. Por isso que acaba que vai dizer daquilo que eu estou edificando. Nesse sentido que, se nós considerarmos as construções espirituais, elas vão nos dizendo dessas possibilidades. Nesse sentido que
Jesus ele traz proposições que vão nos provar decisivamente e colocar a descoberto o fundo do nosso pensamento, o móvel do nosso coração, a nossa nascente. Então, mesmo que eu seja alguém honesta, segundo o mundo, que não faço mal a outrem, não calunie quem quer que seja, não sou arrogante, honro mãe e pai, mas se eu não tenho a caridade verdadeira, é porque a minha virtude não vai até essa renúncia, essa abnegação. Então, a ideia de abandonar meus bens me faz recuar. Porque o meu desejo de obter a espiritualização do meu ser, a vida eterna, não ia até esse sacrifício. E por isso, gente, que também é uma mudança de hábito, de gosto. Porque se eu ainda sou afeita a determinados aspectos que trazem a materialidade pela materialidade, a minha mudança de desejo, de gosto, de disciplina, isso vai fazendo em mim, inclusive nesse processo, a disciplina, ela vai ser início, meio e fim para nós, para que nós consigamos arquitetar, portar dentro da alma, tendências melhores, impulsos mais elevados e pensamentos mais proveitosos que vão nos ajudar nessa proposta. E é curioso, gente, porque quando a gente fala das situações que nós encontramos aqui na Terra, isso diz para nós de urgências em nós falarmos desses temas morais, aonde quer que estejamos. Então, se a gente conseguir tratar as questões nevrálgicas à luz da doutrina espírita, que é promanado sob a égide do Cristo, das suas letras, das suas vibrações, daquilo que ele nos legou e energeticamente permanece conosco, a gente já vai conseguindo deixar algo na Terra de positivo. Porque, inclusive, é curioso, porque quando a gente considera, por exemplo, os adolescentes e os jovens hoje, eles não têm paciência de sentar para ouvir uma doutrinação pela doutrinação. Que vai, inclusive, trazer aí a questão do momento que nós vivemos. Então, quando nós vamos tratar de temas morais com os adolescentes, nós precisamos trazer ele para dentro da conversa, com questionamentos, dando espaço para ele fazer algum tipo de partilha, de colocar a sua ideia, a sua opinião, porque isso vai levando a um envolvimento no que está acontecendo ali e aos subsequentes aprendizados. E nesse sentido que aquilo que vai acontecendo ali como cimento, como substrato, vai levando às abstrações a posteriori e os legados intuitivos, inspirativos, de sabedoria e de aprendizado. Por isso que uma das propostas, como o Suno Jorge falava, para os centros espíritas, trazer os jovens, é ter momentos no centro espírita de atendimento fraterno direcionado para o jovem, onde possam ser tratados temas pertinentes ao jovem e adolescente, que o ajude nas suas reflexões morais, mas ao mesmo tempo que seja uma mesa redonda, onde cada qual possa trazer a sua partilha, o seu contributo. Porque a gente colocar um jovem diante de nós, a gente começar a falar, sem que ele possa trazer participações de algum modo, e isso acaba que
pode dificultar o processo. Não que não haja essa forma de aprendizado, até porque as redes sociais vão dizer que isso é precioso também. E enquanto os vídeos, áudios, livros espíritas que pipocam pelas redes sociais, levando instrução para todo lado, inclusive para os adolescentes, que às vezes nem é espírita, mas gosta de ouvir uma palestra espírita, ou fazer uma reflexão, porque ao mesmo tempo que a gente está ouvindo alguém falar, na pauta do nosso merecimento, da nossa fé, Jesus nos ajuda a fazer as reflexões que a gente precisa. E até mesmo para quem está falando, a gente reflete pontos que a gente precisa e recebemos avisos, correções, críticas, direcionamentos, enquanto nós estamos falando. Mas quando a gente considera o adolescente, se ele está diante de uma possibilidade de aprendizado, então a espiritualização vai ajudando ele a fazer isso. Inclusive quando nós consideramos o aspecto de atendimentos fraternos em centros espíritas. Por isso, gente, que acaba que também vai passando por percepções que a gente vai tendo da nossa limpeza mental, do aprimoramento do nosso psíquico e também de realocações energéticas que vão nos auxiliando na tarefa a executar. Nesse sentido que vai dizer para nós de um processo que, à medida que nós vamos em busca dele, isso vai facilitando novos tentames, que é essa busca de encontrar esse lugar. Por isso, gente, que Jesus ele traz para nós os aspectos da nossa emoção, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, e nos entrega que, como nos círculos de científica investigação, há um interesse em desvendar o fisiológico significado. Então, amplia-se revelação em pesquisa, com seu papel no psíquico equilíbrio, como incapacidade de concentração, confusão mental, distúrbio sexual, deficiência de memória, alucinação, efeito depressivo, pensamentos suicidas, que estão aparecendo hoje como ligados a patologias da pineal disfuntivas. Isso vai trazer para nós que, como o coronário ele reflete o pensamento e projeta seus impulsos aos mais centros perispiríticos, rege no corpóreo plano a partir da epífise cada célula do ser. Por isso que a ação do aparelho reprodutor, expressão biofisiológica do genésico centro, corresponde a uma atividade reflexa meramente, em resposta ao fundamental comando do centro coronário da mente. Então, nós temos aí a mente no centro coronário, que vai ser comandado por ela, a pineal, hipotálamo, visto que o hormônio produzido pela pineal atua no hipotálamo, que atua liberando hormônio de gonadotrofina, que vai atuar na hipófise, que produz hormônio gonadotrófico. Nesse sentido que nós temos aí a epífise como centro das emoções. Ela vai controlar o sistema endócrino, as glândulas sexuais,
comanda as subconscientes forças, supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos e é a viva glândula da vida mental. Inclusive vai trazer para nós a influência da melatonina na orgânica economia. Por isso que vão dizer sobre a pineal está escondida no cérebro, mas tem uma função tremendamente essencial para animal vida. E a pesquisa a seu respeito tem interdisciplinaridade, porque vai abranger desde a molecular biologia até a etiologia e psicologia. E nesse sentido, que quando a gente fala de etiologia, é o estudo da ciência das causas. Então, não tem como você falar disso de algo isolado. Então, você tem criminologia, biologia, medicina, psicologia e várias outras ciências possuem seu campo de atuação a presença do etiológico conhecimento. Nesse sentido que isso vai visar a busca das causas que deram origem ao objeto ora estudado. Então, vai abranger a pesquisa que busca a causa de determinado conhecimento objeto. Por isso, gente, que nós temos aí a influência que um campo eletromagnético exerce sobre a fisiologia pineal. Nesse sentido que quando você tem a exposição a determinado campo eletromagnético, pode resultar na supressão da melatonina, que é produzida noturnamente. Inclusive, a melatonina, ela é inibida a sua produção quando a gente tem contato com as luzes de celular, de notebook, de TV. E daí a recomendação de nós usarmos um óculos com a proteção anti-blue, que é a proteção da luz azul. Hoje, existe mais do que nunca a recomendação de mesmo quem não tem problema de grau para usar óculos, mande fazer um óculos com a proteção anti-blue. Porque o indivíduo ele fica protegido nos seus olhos, pode ler à vontade pelo celular, pelo notebook, não cansa, porque a vista fica protegida, não prejudica a visão nem a cabeça, porque pessoas que ficam lendo o celular sem a proteção anti-blue, ela acaba dando dor de cabeça, dentre outras alterações importantes. E nesse sentido que, mesmo que o indivíduo não tenha grau, ele pedindo para fazer um óculos anti-blue, ele vai poder ter contato com as telas tecnológicas que tem hoje, como notebook, celular, tablet, TV, mesmo à noite, isso não prejudicar o seu olho, o seu encéfalo, os seus hormônios, e não alterar a produção que acontece de melatonina à noite. E quando a gente fala, por exemplo, na supressão da melatonina, que é de produção noturna, que a exposição a um determinado campo eletromagnético pode causar, isso é devido a alterações nos receptores das celulares de superfície, interrompendo os sinais de estímulo da norepinefrina, que atravessa a membrana, ativando a intracelular produção de melatonina. Então, acaba que existe essa ligação aí da melatonina com o campo eletromagnético, que pode levar à sua inibição.
E já há um tempo a melatonina vem sendo estudada no processo do sono, que inclui aí controle do circadiano ritmo. Porque sob o comando do sistema nervoso central, a síntese de melatonina é limitada ao noturno período, inibida fortemente pela luz. Então a gente tem a retina, que detecta a informação óptica, envia neural sinal através da via retina hipotalâmica ao sistema nervoso central e daí a pineal, que vai, através da produção de melatonina, controlar os circadianos ciclos. E esse processo difere bem daquele que ocorre na visão. Por isso, gente, que nós temos aí buscas de verificar a influência de um campo magnético de baixa frequência sobre o complexo pineal e propiciou constatações do efeito efetivo que exerce na regulação dos limiares da dor, inibindo ou não a hipoalgesia produzida pela melatonina. Nesse sentido que, então, isso vai significar essa experiência que vai trazer essas informações. Então, nós temos aí formas que isso vai ser trago para nós, considerando formas de trazer esses patamares. Então, se a gente pega um campo com frequência baixíssima, dirigido ao estudo da paralisia do sono, sleep paralysis, que ocorre durante o sono, produzindo sensação de forçada imobilização, que o indivíduo precisa se esforçar para se mover, alucinações e até pesadelos. Como a melatonina estava implicada na indução e sustentação do sono REM e na patogenia da paralisia do sono, foi introduzida a terapia magnética e verificou-se que esses episódios ligados à esclerose múltipla diminuíram gradualmente, vindo a desaparecer por completo por cerca de 3 anos. Por isso que nós temos aí esses resultados que vão trazer do magnetismo sobre a fisiologia pineal, que vão repercutir em vários estruturais do sistema nervoso, nos ajudar a compreender os efeitos do espiritual magnetismo, que atua em outras dimensões sobre os centros perispiríticos, a partir do coronário. Então, nós podemos compreender fenômenos seriais ligados à cura através do passe, a questão da obsessão, da mediunidade em geral, onde nós temos aí essas ações importantes, porque o passe, a irradiação à distância, que é um outro nome dado, passe à distância, porque se você tem ele presencial e à distância, que os benfeitores sob a égide de Jesus vão usar aqueles que estão ali naquele areal para levar consolo, que promana de Jesus mesmo. Daí que nós temos aí num porvir próximo importantes e novas revelações. Então, temos aí nas últimas décadas surgindo trabalhos mais significativos sobre a pineal, e teremos aí a definitiva mudança do enfoque materialista mecanicista, em que a oficial ciência ora está lastreada. E vai nos dizer de modificações que isso vai levando, porque a ciência vai inclusive confirmando a continuidade do espírito após o trespasse. E isso leva a modificações, a maneira como a gente lida com a própria matéria.
e nos significará esse salto em que nós poderemos, então, fazermos abstrações novas e vai modificando o sistema judiciário, medicina, professorado, cursos, a forma como nós lidamos com posses, porque a gente percebe que o espírito continua e o resto fica aqui. Então, o espiritualismo, ele vai nos desatrelando de tudo que é material. E isso é um benefício enorme que a gente recebe. Por isso que nós somos chamados a levar isso na direção do outro. Porque a verdade liberta da ignorância, que é essa noite sem astro, sem lua, sem estrela. E isso traz essa importância de levar o espiritualismo, as instruções que Jesus nos pede para que nós nos amemos como Ele nos ama. E Jesus tem nos instruído até aqui, tem derramado verdade sobre nós, tem nos corrigido. Enquanto em um processo que eu, como espírito inferior, preciso fazer comigo a todo momento, diante das minhas falhas, dos meus deslizes, para que eu vá conseguindo acertar mais e errar menos. Daí que Jesus, ele tem se compadecido das nossas misérias e por isso ele pede que nós façamos o mesmo com os outros, levando instrução gratuitamente, tal como Jesus tem feito conosco. E entregando areais da importância do evangelho no lar, do passe, da água fluidificada, de nós estarmos em rede de oração, porque uma das táticas obsessivas é isolar o indivíduo. Porque do momento que o indivíduo é isolado, fica mais fácil ele ser fascinado. Então, todo movimento em que você perceba uma tentativa sobre você para que você se sinta frustrado, decepcionado, desiludido e se afaste do trabalho em comum no bem, onde você esteja com outros e vá ao encontro do necessitado de todo porte, tudo que faz o movimento oposto, que tenta te isolar, cuidado, porque existe aí uma teia obsessiva, sombria, para te fascinar. Porque Jesus, ele vai nos convocar para ir ao encontro do outro, para participarmos de rede, de reflexões, de oração, de instrução, do estudo do Evangelho, de abstrações que a gente possa fazer no aprendizado diário, enquanto estamos na convivência com o outro, que é onde a gente aprende, porque nessa convivência a gente tem uma recepção de informações e de alertas que sozinho nós não encontraríamos, por isso a gente não evoluiria sozinho, a gente precisa da convivência, pelas trocas que acontecem, que a partir da nossa decisão firme, ardente de acertar e de auxiliar, vão sendo benéficas, e a gente vai conseguindo deixar palavras positivas, ações positivas, testemunhos nobres, crísticos. Por isso, gente, que nós temos na Terra uma porcentagem em torno de 25% que seriam maus, 25% bons e os 50% que estão em cima do muro, que não são nem bons, propriamente dito, nem maus de todo. Então, os bons, com a sua ação firme no bem, em que a gente põe a mão na massa e não pega a luz para pôr sobre o alqueire, sobre o molde, mas põe ela sobre o candeeiro para iluminar o mais distante possível, isso vai fazendo aqueles que estão em cima do muro virem para o lado do bem. Isso vai levando à modificação da psicosfera da Terra, porque não fazer o bem é um mal. Então, os males que possam estar pululando na Terra não vêm só daqueles que fazem o mal diretamente, mas daqueles que, em podendo fazer o bem, não fazem, que se omitem, diante das oportunidades de ser útil, de levar um auxílio, de acertar nesse sentido.
Então, quando a gente, com o nosso testemunho, traz os que estão indecisos em cima do muro e com uma covardia moral para a leira do bem, para atuarem intrepidamente nesse fanal, nós vamos então diminuindo as sombras da terra, porque acaba que daqueles que são maioria, que pela sua missão estavam sendo instrumentos para multiplicação do mal, passarão a se comprometer com o dever do genuíno bem, desse sumo, que estará em contato com o seu talento e com aquilo que ele multiplica a partir disso, e ao mesmo tempo isso vai então levando a essa pipocação, esse fortalecimento da luz em detrimento da treva.